Por que que não fizeram, né, o caminho lá para a passagem da Malhada da Areia? Então tudo isso traz de volta uma discussão. Que é Ah, uma forma de estimular exato. a população para, Exatamente. né, para devoção para coisa. E aí, por Exatamente. falar em Alto de São João, eu que já quero fazer aqui também uma observação, né? Isso, o Alto de São João, fora do período do novenário, eu acho que não é legal. Eu acho que o Alto de São João deveria ser todos os dias Entendo. durante o novenário. Termina a novena, o povo vai para o anfiteatro, sabe? E ali já faz. Então, quer Isso. dizer, é antes. Aí o público. Tem um público. Claro que vai ter um público. Mas o público poderia ser muito mais ampliado, Isso. né? Sendo dentro, Isso. porque chegam os turistas, o pessoal que mora fora, que é daqui que reside fora e vem para passar o São João, né? E para fortalecer também, a Isso. forma de fortalecer. Comunga ali a novena com a Exato. representação da vida do santo. A gente vê isso bem nitidamente, assim, a organização em Mossoró. Festa Santa Luzia, o Alto de Santa Luzia. Uhum. Então, quer dizer assim, eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso também. E falta público porque a gente Fica o registro. falta insistir com isso, entendeu? Não é a festa de São João em junho, a festa da cidade em outubro, entendeu? A poesia em março. Exato. É constância. Se a gente está falando que é a terra da poesia, é constância. A terra é da poesia, não só em março, Exato. né? São os 4 eventos do ano. Né? Por isso que não. Agora, a Academia Suense de Letras tem feito um trabalho muito bonito, Sim. que é a Academia de Letras nas escolas, que é uma forma justamente de motivar a garotada, a juventude, para despertar da poesia, da literatura em geral, da arte em geral. Eu acho isso certo? formidável. E essa ideia, né, abraçada aí pela presidente Aruceia, depois também pela confreira Núbia Frutuoso e tal, e os demais confrades e confreiras que abraçam o projeto, todos nós da Academia Suense de Letras. Então, esse projeto é tão lindo, né? Nós temos agora a 2ª edição, e na ocasião a gente esteve apresentando o hino oficial da Academia, que foi aprovado, né, da Academia Suense de Letras. De autoria sua. De minha autoria, letra e música. Então, assim, é uma forma de fomentar e de estimular. Né? E os jovens gostam, a gente acha que não gosta. Porque não gosta, não. Gosta. O que falta é incentivo e projetos que abracem. Né? Essa a fala do Thales, porque assim, o Thales traz uma fala meio que política administrativa do ponto de vista da Igreja Católica, porque ele transita dentro da instituição, né? Igreja Católica. Aí eu estava tentando fazer um resgate aqui, enfim, um pouco da minha trajetória, né? Que venho também com esse trânsito nas políticas públicas. Então, sempre quando eu estou falando em política cultural, eu também estou nessa perspectiva, assim, intersetorial. Então, a gente não fala de cultura, a gente não fala de política cultural falando só de você criar uma lei, uma política voltada para a cultura. Não, a gente tem que criar uma política que seja voltada, visando o turismo, a economia. Então, tudo isso... É uma cadeia. Porque é uma cadeia. Entendeu? Quando você está injetando recurso num artista, você está investindo naquele artista, naquele segmento artístico, você está dando um retorno para a sociedade, inclusive em dinheiro. Nós vivemos no sistema capitalista. Exatamente. E aí, quando o Thales coloca, por exemplo, aquela questão de a gente não tem uma referência, e a gente já discutiu sobre isso, né? Nas nossas conversas de barzinho e tudo. A gente não tem, por exemplo, um lugar de referência para vender, por exemplo, culinária, elementos... gastronômicos da nossa cultura. É uma realidade que é vivenciada também por artesãos, por bordadeiras. Esses pequenos grupos, quando não são individuais, são pequenos grupos, são grupos que são descapitalizados. Então, o que é que a gente precisa, assim, do ponto de vista prático, para que essas pessoas consigam, durante todo o ano, venderem os seus produtos, o seu artesanato, a sua culinária? A gente precisa de isenção de imposto. Exato. A gente precisa de política de crédito, de microcrédito, para que essas pessoas consigam produzir. Porque assim, a gente não pode também dizer que a gente está produzindo porque não quer trabalhar. Não é, gente. A gente vive num sistema capitalista que é competitivo. Então, por exemplo, quando uma bordadeira está comprando um insumo para ela fazer um bordado, ela está comprando na verdade, ela compra mais caro do que, por exemplo, um lojista, um grande produtor, como, por exemplo, da Riachuelo. Então, às vezes, ele tem mais desconto por comprar em quantidade, né? E a bordadeira, que é individual, ela compra com um valor muito maior a linha para fazer aquele bordado. Então, ela vai vender mais barato do que
o grande produtor, né, não vai vender. Ela não vai, consegue não vender. consegue. Então, ela vai vender por um valor que pode ser considerado mais caro, né? Se você olhar assim do ponto de vista. Você olha assim, nossa, isso é mais caro. Aí você não vê tudo que tem por trás daquele trabalho, né? Que é um trabalho que é ancestral, que é um trabalho que é manual, entendeu? Quando você compara um trabalho que é feito numa máquina, você pega uma peça que é toda... Já tem máquinas que elas saem e imprimem bordado. Eu tenho, inclusive, peças que são imprimidas, o bordado na roupa. Aí você compara uma peça dessa com uma roupa que a bordadeira passa 10 horas, 2, 3 dias bordando, você compara. Então, assim, o que esses grupos, tanto de artesãs, de culinaristas, né, o que eles precisam são de política de crédito, de recurso mesmo, para que eles consigam. Eu tenho certeza que essas pessoas querem produzir, sim. Elas só não têm condições... Oportunidade para poder produzir. Para produzir. Olha que coisa interessante, ó. Nós temos aí outros estados aqui do Nordeste que têm poesia dentro do seu currículo, né? Dentro da sua grade curricular. Tem cordel dentro da sua grade curricular. E é por aí que a gente forma público, você percebe? É ali da criança, é na formação que a gente consegue formar esse público. Não adianta a gente ficar pisando ali na mesma tecla, né? Apertando a mesma tecla, uma coisa que a gente não tem retorno. A gente tem que formar público, e é assim que a gente forma público. A gente pegando lá na cabecinha da criança, da escola, educando ele dessa forma. É abraçar isso, né? Se estamos falando de uma terra de poesia, então, que nas escolas o currículo também traga sejam adquiridos livros também. Exato, né? Nós Exato. temos tantos escritores locais, né? Eu já publiquei tantos livros, mas nunca houve uma tentativa, houve um aconselhamento a um gestor, né, aqui da cidade, em relação a adquirir o livro pela relevância, né? Para que fosse distribuído pelo menos 10 ou 5 para as bibliotecas das escolas. Mas isso nunca saiu do aconselhamento. Né? É uma pena. Então, as pessoas compram, o livro gira, né? Vai sair, inclusive, até uma segunda edição agora. Mas, só para dizer que isso é o mínimo. Vem cá. Então, para ter o livro na biblioteca da escola, eu não tenho que ser amigo do gestor. Exato. Nem parente do gestor. Eu só preciso que o gestor tenha acessibilidade para perceber que aquela obra é relevante e que faz parte, que tem que ter, porque senão as pessoas, a história fica para trás e depois elas não vão dar conta, entendeu? E quando tentam dar conta, tentam da forma mais equivocada, muitas vezes. Né? Então, eu acho que falta, eu acho que falta justamente, sabe, também, eu estou falando do gestor, mas o gestor, ele não gesta sozinho. Exato. Ele não governa só. Existe uma assessoria, eu já disse, eu tive a oportunidade de dizer a grupos de situação de oposição, justamente o quê? Assessoria fraca. Né? Assessoria fraca por quê? Porque ele não está pensando isso. Né? Não está pensando que o quanto isso pode impactar, o quanto isso chama a atenção. Né? É triste, mas é a realidade. Mas a gente não pode deixar de falar, porque é uma forma de resistir. Exatamente. Falando em resistência, eu acho que às vezes eu tenho uma fala que é bem, chega a ser um pouco ácida, crítica também, do ponto de vista, quando estou fazendo essa tensão da necessidade da gente ter políticas culturais, mas eu acho que é importante também trazer na minha fala que nós temos várias manifestações de resistência aqui na cidade, como é o caso que o Thaleson colocou do projeto da Academia Ciências de Letras, que é essa coisa da academia nas escolas,